Pronto. Estamos de novo. Vamos ver se agora dá certo. Esperar. Oi, Kelly. Oi, oi. Aqui. Vamos ver. André. Voltei. E a Cida, vamos ver. O Léo é o seu universitário para Meu assuntos. aniversário, que não tá aqui hoje comigo. Léo, eu Entrar preciso de ao umas aulas vivo. também, Léo. Você tá falando que a live só cabe em dois? Não. Cabe quatro. Será que tem que fazer alguma coisa, gente? Cadê o Opa. Léo para ensinar? Não sei fazer isso. Não sei fazer isso, não. Léo, Léo, Léo. A gente fez semana passada. Léo, ó, o Léo tá rindo aí. Tá rindo, né, E Léo? Porque a gente tá entramos passando quatro. sufoco ao vivo. Você tá rindo, né, Léo? Ó, a Kelly tá dizendo que é só aceitar. Mas eu aceitei. Agora o Eduardo disse que o Lucas falou que tem alguma configuração. Gente, ó, precisamos de ajuda aqui. Ó, cadê os universitários? Paciência Olha, aí. minha amiga psiquiatra linda de Goiânia. Oi, Cíntia. Ah, a gente vai fazendo assim, eu acho. A gente vai começando, Andréia, com Tá. você, né? E aí eu vou ficar, vamos tentando aqui. O Léo acha que pode ser problema de conexão, então a gente vai tentando. Da outra vez aconteceu isso também e a gente foi. Então, eu vou me apresentar, né, rapidinho, assim, para quem ainda não me conhece, está aqui. Meu nome é Cecília Alecrim, eu sou psicóloga, professora da Secretaria de Educação, cedida para a PAI do Distrito Federal, e trabalho com pessoas com deficiência intelectual há mais de 20 anos, né? Minha paixão, assim. Então, pedi para. Ah, e só falar que a gente teria também um intérprete de Libras, né, para poder, para os surdos acompanharem, mas ele teve um problema de última hora no trabalho dele, e aí não conseguiu entrar, mas a partir das próximas lives a gente vai ter sempre um intérprete, né? Que é esse compromisso mesmo com para todo mundo conseguir acompanhar. Agora a live fica gravada e aí tem a legenda também automática, mas ao vivo realmente a gente está com essa falha aí. Mas então, então Andréia, queria que você se apresentasse. O Caio já entrou, agora eu me perdi, né? Mas é só porque Caio, agora eu vou me apresentar. Então, sou Andréa Araciaba e eu tô aqui como mãe de uma linda mocinha, porque eu sou a mãe, né, gente? Ela é linda de viver, de 13 anos, que entrou em creche com 7 meses de vida, em escola regular com 2 anos e ela é autista. Então, o meu objetivo aqui hoje não é falar sobre as dificuldades de inclusão, porque todo mundo que está nesse meio já sabe. É tentar, de alguma forma, dar alguma dica que possa ajudar alguém, ou um profissional, ou alguma família. Meu objetivo é esse, tentar ajudar, como eu já fui ajudada muitas vezes. Não, maravilha. E a gente, assim, né? A gente pensou, né, Andréia, fazer essa live, porque a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas falam sobre as dificuldades, né? As dificuldades que a gente tem nesse processo de inclusão. Mas a gente tem boas práticas acontecendo, né? Tem excelentes professores, tem muitas famílias já contando escolas, fazendo um bom trabalho. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre isso, trazer bons exemplos. Claro que vem também as dificuldades, mas a gente falar sobre boas práticas. Então, eu vou, enquanto a gente vai tentando trazer a Cida aqui, eu queria que você fosse falando um pouquinho sobre um pouquinho da trajetória escolar, né, da sua filha, assim, como que Tá, foi e como está hoje. tá. Então, como eu disse, ela hoje tem 13 anos. Hoje, ela faz o 7º ano do Fundamental 2, numa turma regular,
quando eu quero dizer, eu não sei se é do vocabulário de todo mundo, mas assim, ela não está numa turma de transtornos globais de desenvolvimento, numa TGD ou numa turma reduzida que só tem 2 alunos, não, ela está numa turma regular, ela tem só os professores que ministram as disciplinas, ela não tem professor auxiliar nesse momento, né, gente, que eu estou falando, nem AT. AT é auxiliar terapêutico ou auxiliar de sala, o nome a denominação que cada um utilizar, né? E ela está numa sala de 20 alunos. Mas para a gente chegar aqui, neste momento, foi uma construção. Tanto para ela, que eu acho que foi a pessoa que mais sofreu nisso tudo, né? Quanto para mim, porque eu penso que quem é mãe, ou pai, ou avó, mas alguém que cuide. Eu vou estar usando a palavra mãe, gente, mas assim, não é só para o sexo feminino que pariu, não é só para a genitora. É só para simplificar minha fala. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser avô, pode ser tio, pode ser padrinho, pode ser cuidador. Aquela pessoa que tem aquele vínculo diário de cuidados com a criança, tá? Então, assim, a mãe, ela sofre muito pelo filho, quando vê o filho sofrendo, né? Mas quem sofre mais é a criança. Então, eu passei por uma etapa que ela não teve adaptação pedagógica, que ela teve uma exclusão social na turma, assim. Ela ficava deitada no chão e ninguém chegava nem para tentar levantá-la. Lembrando que a minha filha está dentro do transtorno do espectro autista, né? E, assim, não tinha nenhum mediador para promover essa aproximação dela com os coleguinhas, sabendo que interação social é o critério de diagnóstico para uma criança do transtorno do espectro autista. Eu já ouvi de professores que a minha filha não conseguia aprender. Eu ouvi isso durante 6 meses. Obviamente, eu tirei da escola no meio do ano. Aí, ela já apanhou em escolas, apanhou assim, muito mesmo. E ela nunca foi de revidar porque eu nunca ensinei isso, porque eu tenho até medo, né? De padronizar, generalizar isso. E ela é muito grandona e bater nos outros, né? Então, o máximo que eu consegui foi ensinar ela a gritar se ela apanhasse. Hoje em dia ela ninguém apanha, ninguém chega nem perto dela. Mas então a gente passou por isso. Mas agora a gente está no momento, ela já passou por 2 creches, 5 escolas, ela está na 6ª escola. Mas ela está nesta 6ª escola há 5 anos. Então, vocês têm que imaginar que quando ela chegou no 3º ano do fundamental, ela já tinha passado por 5 escolas e 2 creches. Pense Puxado, né? em tudo que a gente passou. Agora eu quero, assim, reforçar que essa construção dessa parceria... Olha, conseguiu, achei. Sheila, vou tentar a Cida aqui de novo. Essa construção dessa parceria com a escola, ela é um processo, gente. E ela é um processo diário, ela é uma construção diária. E parece que ela está falhando, é só para mim? Será, Cecília? Eu ouvi não, a voz tá dela falhando e depois... mesmo. Na hora que precisar... Aí, ela entrou. Vamos cumprimentar a Sheila. Oi, Sheila. Aí, então, isso é um processo, gente. E os nossos filhos, eles não vêm com manual, né? Nem para a mãe. Olha, a professora Deu certo! Deu certo! Deu certo. Olha Vamos, que André, gracinha, completa aí minha que a gente vai. Tá. Mas você quer que eu falo tudo que eu vou só completar essa fala e você passa, né, para elas apresentarem? Tá, Então, eu só pode quero ser. dizer assim, gente, a inclusão, ela é um processo que tem que ser criado todos os dias. Tem que ser regado também, viu? A gente não pode achar... Eu queria muito ter parido a minha filha e ter parido um manual de instrução, mas isso não aconteceu. Não sei se foi um defeito aqui da fábrica, mas não veio com manual de instrução. Então, se eu não tenho manual de instrução para saber exatamente como lidar em cada circunstância, por que eu posso querer que a escola tenha, se quem pariu fui eu? Então, eu ainda vou dar algumas dicas do que deu certo para mim, mas eu vou voltar a fala para a Cecília para ela poder apresentar a querida professora Cida. Cida, que bom que deu certo. A gente estava aqui passando a feira. Pode se apresentar, Cida. E aí eu passo para faço já uma pergunta, né? Bem, muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz quando você me convidou, a Andréia também. E eu sou a professora Cida e eu tenho
uma grande gratidão por tudo isso, por poder participar, né, do seu projeto, Cecília. E agradecer também algumas pessoas também que me apoiaram, né, na hora que a Andrea me convidou, que eu falei que eu vinha e tudo. Então, isso assim, é muito bom, porque a gente está sempre tentando fazer o melhor, né, pelos nossos alunos e tudo. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória dentro da escola, como que eu trabalho, né, quais os recursos que eu uso dentro, igual a Andrea já tinha colocado antes para mim. Então, isso tudo vai ajudar, né, para vocês entenderem melhor como que funciona esse processo dentro da escola, tá? Maravilhoso. E obrigada, né? Agora eu estou respirando mais, né? Que a gente está aqui, apesar da Sheila não ter vindo, mas e aí agora eu consigo estar mais focada aqui com vocês. E aí eu queria, Cida, ouvir você começar, né? A Andrea já falou um pouquinho da trajetória da filha dela. Eu queria que você também falasse um pouquinho como que foi essa aprendizagem, né? Porque você é uma professora de escola regular, assim, né? E tem alunos com deficiência, com diferentes tipos de deficiência. Então, falar um pouquinho como foi, como você se capacitou, como você foi aprendendo. Na verdade, a minha trajetória foi mesmo na escola, né? Que eu trabalho. Então, sempre eu tive muito apoio. Quando eu cheguei lá, foi muito bem acolhida, né? Então, assim, a Marilena, a Nina, a Dália. Então, eu tive pessoas sempre ao meu lado, sempre me orientando, né? Então, assim, como a escola tem a pedagogia dentro do método Montessori, né? Então, isso tudo ajuda você criar mais um vínculo de respeito, né? Você acaba olhando para o aluno diferenciado, né? Então, você tem essa diferença. Então, o próprio método já ajuda você a ter um olhar, né, mais afetivo, como é um método que dá autonomia, liberdade. Então, isso tudo faz com que você, como professora dentro de uma escola com a pedagogia, né, voltada para o método Montessori, isso faz você diferente, né? Então, você acaba levando isso para a sua vida, né? Foi o que aconteceu comigo, com a Natália. Eu tive a Natália é deficiente auditiva, e isso me ajudou demais na minha vida, né? Então, eu tive pessoas como as minhas tias, que sempre são professoras, que estavam o tempo inteiro me apoiando em relação a isso. E eu tive colegas que já passaram lá pela escola, que hoje ainda tem algumas ainda daquela época. Então, eu fui aprendendo e fui me envolvendo. E quando eu tive a Natália, acabei me envolvendo com outros projetos, né? O CEAL, ela passou a estudar no CEAL, ela chegou a estudar na escola, mas a minha proposta maior para a Natália era ter uma escola que eu tivesse condição de trabalhar dentro de algum projeto também em relação a isso, para que a dificuldade dela fosse direcionada por pessoas também que eu sabia que eu podia confiar. Então, quando você vai procurar uma escola para o seu filho com alguma deficiência, igual a Andrea falou, você tem a confiança, você coloca essa confiança na escola, né? Então, foram muitos caminhos que eu tive que tomar. E quando eu realmente comecei a fazer essa separação da Natália com a escola e procurar a escola pública para ela, eu tive essa escolha não só em relação à Natália. Então, eu comecei a procurar caminhos que eu pudesse também ajudar os outros, né? Então, você acaba olhando, tendo esse olhar, como o seu projeto é inclusão com afeto, a gente acaba tendo isso, né? E aí é todo um processo que vem de longo tempo, são mais de 30 anos, né? Você vai aprendendo, você vai dentro da escola, né? Pode falar. Não, é porque você acaba que tinha essa sensibilidade já e essa vontade por ser mãe também, né? Mas eu vejo que, pelo que você está me falando, assim, esse olhar, né, essa preocupação com o aluno ali, né, também faz a diferença. No caso, como você era mãe, mas o professor tendo esse olhar e vai buscando, né? Que eu imagino que você tenha
Porque uma coisa é ser mãe, outra coisa é ser professora, né? E aí, como professora, como que você foi buscando a sua aprendizagem, assim? Porque é o seguinte, quando você entra numa sala de aula, você tem que começar a olhar aquele aluno, né? E quando você recebe um aluno com alguma deficiência, você vai olhar e você vai procurar ver a realidade daquele aluno, né? Então você começa É ver a o ter... aluno, né, Cida? Não ver a deficiência dele. Exatamente. Então você vai ver o aluno, vai pensar a realidade dele. Então, quando isso acontece com o professor, que ele passa a conhecer isso, olhar dessa maneira o aluno, tudo fica mais fácil. Porque até a Uhum. comunicação entre a família, a escola, entre o professor, isso tudo, né, facilita muito. Então, E é... pode... Tá. Não, pode ir, continua, pode falar. Não, então assim, quando você começa a ter esse olhar dentro de sala de aula, você vai procurando fazer com que a criança, né, o aluno sinta toda aquela segurança ali dentro. E a Uhum. escola, ela está junto com o professor, com os pais, e procurando sempre juntar isso, né, e fazer com que todo mundo se sinta bem e feliz ali dentro daquele ambiente. É isso. Isso que você falou é super importante, né? Eu sempre falo muito disso, tem até um vídeo que eu falo muito disso, que é o querer do professor, né? Uhum. Que até a Andrea na hora colocou, é olhar a pessoa que está ali. Porque não é ficar olhando só a deficiência, querendo achar fórmula mágica, né? Então tem uma pessoa ali que aprende de uma determinada maneira. Então, se eu tenho esse desejo de ensinar, eu vou buscar conhecer, né, e fazer e vou tentando, né? A gente fala muito, é tentativa e erro Cecília. muitas vezes, porque não tem receita. E Fala, Exatamente. lembrando Andréia. assim, que não tem problema não saber. Do mesmo jeito que eu Uhum. muitas vezes não sei o que fazer com a minha própria filha, fico parada olhando e falo, meu Deus, e agora? O professor também, Uhum. ele tem o direito de não saber. O problema não é não saber. O problema é não querer encontrar uma estratégia. Para mim, isso sempre foi o problema. Eu não sei se eu ouvi direito, mas eu acho que o coordenador da escola da minha filha entrou. Coitado dele, gente. O que ele já ouviu de... Mas, assim, é justamente isso. Eu não vejo como problema a pessoa não saber. Não vejo mesmo. Eu vejo como problema maior é se o professor não tiver disposto, ele não quer realmente saber como fazer com aquilo, sabendo que não tem um manual, não tem uma receita pronta, que é na base daquilo que você falou, tentativa e erro. Porque o que funciona para Uhum. minha filha possivelmente não vai funcionar com outro aluno. Então a gente tem que estar E aberto a isso. A gente fica querendo perfeição demais, lembrando que em quantos momentos as mães, e eu tô falando como mãe, gente, que a gente para e fala assim, agora eu faço o quê? Eu finjo cara de paisagem como uma boa psicóloga, né? Eu não sou psicóloga, gente, mas é que toda psicóloga deve ter aprendido a fazer cara de paisagem. Ou eu vou explodir como mãe e vou baixar o general em mim. Mas a gente fica nessa dúvida. Então, se a gente tem, por que o pobre do professor que está lá com uma criança que, a princípio, ele não tem nem vínculo afetivo, vai dar conta? Então, não tem é, esse e problema, né? não, e puxando esse gancho que eu acho maravilhoso, porque eu acho que isso já alivia muito o professor, né? Porque esse professor fica assim, como é que eu vou receber uma pessoa com deficiência? Eu não sei trabalhar, eu não tenho experiência. É um aluno, é uma pessoa. Eu Então é também não isso, fui entender treinada que para ser mãe pode de fazer. autista, não. Exatamente, pois é. E aí, André, eu queria que você falasse exatamente disso, né? Como essa sua. Como que você contribui com a escola? Porque a gente sabe, eu até falei isso um pouquinho no começo, que a inclusão não acontece sozinha, né? Então tem Não. toda a equipe escolar trabalhando junto e é Uhum. muito importante esse trabalho com a família. Então eu queria que É você falasse um assim, pouquinho disso. eu acho que para acontecer uma verdadeira inclusão, a gente está caminhando para isso. Eu não estou falando da minha filha, eu estou falando da nossa realidade aqui em Brasília. Não vou nem estender para outras cidades. A gente está caminhando para isso. Mas todo mundo sabe que envolve algumas outras coisas. Envolve a postura da escola, da família, dos profissionais que atendem a criança. São muitos fatores que às vezes a gente não consegue controlar. Bem que eu tento, mas a gente não consegue. O que assim eu acho de base?
eu sou a pessoa, vou relembrar, né? Eu tô falando mãe, tô me colocando, mas é a pessoa que tem mais contato com a criança. A gente pode ser o cuidador. Isso não interfere, que eu só tô simplificando. Eu sou a pessoa que eu mais sei sobre a minha filha. Disso eu tenho. É a única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu sou a pessoa que eu mais sei sobre a minha filha. Então, assim, eu vejo que uma das minhas obrigações é passar as informações que são pertinentes à minha filha para a escola. Como a escola, primeiro, eu não estou aqui criticando nem no papel de juiz de valor, porque só quem calça, vou usar uma expressão de senso comum, mas é quem calça o sapato é que sabe, né? Eu, assim, não consigo entender muito bem alguns posicionamentos de famílias que colocam crianças com deficiência em escola e não falam o diagnóstico. Eu não concordo com isso, mas esse não é o objeto dessa live. Eu só quero dizer assim, que eu sou do outro lado, que eu acho que que a informação é poder. Quanto mais eu der informação, mais tranquila eu vou estar com a minha filha longe de mim na escola. Porque eu penso que eu vou estar instrumentalizando a escola, os professores, a coordenação, sobre como agir em determinado momento, sabendo que pode ser que ninguém saiba o que fazer. E para mim, vou repetir, isso não é problema. O problema é não querer. Eu acho assim que é importante a gente passar. Eu vou deixar com a Cecília, da Inclusão com Afeto, vocês podem procurar uma descrição. É um modelo que eu utilizo agora para a escola, né? Mas eu já utilizei muito para todos os profissionais, não é só professores. Aquele das terapias contraturno também. Sobre as características da minha filha, o que ela gosta, o que ela não gosta, do ponto de vista acadêmico, em que estágio que ela está. Não fui eu que criei esse modelo. Esse modelo é que eu copiei da Andrea Werner, da Lagarta Vira-Polpa. Mas ela foi muito adequado para mim. Eu consegui, assim, adequar para a realidade da minha filha. Eu estou repassando. A Cecília já está com isso. Se alguém quiser, ela vai repassar para vocês num modelo de PowerPoint que dá para vocês lerem e pensarem. Não é uma coisa simples, mas não é rápida de fazer, porque tem que pensar. E isso independe da escolaridade da mãe, gente. Independe. É você que conhece seu filho. Então, não é nada estratosférico. É saber, por exemplo, que a minha filha tem um hiperfoco em cachorro. Quem é que vai saber mais disso? Eu. Então, isso eu posso falar para a escola? Então, eu acho que assim, as informações, o primeiro ponto para você estabelecer uma relação verdadeira com a escola, sabendo que é uma construção diária, é dar informação. Porque se a escola se sente tranquila em receber as informações que você está dando, você também tem que se sentir tranquila quando a escola repassar os comportamentos especialmente inadequados que seu filho vai ter na escola. Porque vai ter, gente. Menino não é santo. E eu achei interessante, por isso que a Andréia está falando, a filha da Andréia é colega da minha filha, né? E aí, logo que que entrou na escola, a gente tem o grupo do WhatsApp das mães. Quando eu entrei, a Andréia logo se apresentou, falou, eu tenho uma filha autista, me mandou o documento e colocando, né, o que é, e falando qualquer coisa que aconteça, que sua filha achar estranho, você pode falar. Então, eu achei isso muito interessante. Porque eu acho que tem a ver, né, essa parceria toda assim, com os pais, todo mundo. Sim, a gente não pode querer que a escola faça o trabalho dela se eu não fizer também uma aproximação com a turma, com as crianças e com as famílias, porque a criança é o reflexo da família. Eu posso até estar enganada, pode ter exceção, mas para mim é. Não, e essa questão dos colegas, que a gente fica, quando pensa em inclusão, eu já vou até passar para a Cida uma pergunta para a gente ir fazendo um bate-bola, né? Mas, assim, muitas vezes a gente pensa muito nisso, né? Como é que vai trabalhar, como é que vai chegar, como é que eu vou trabalhar tal conteúdo, e esquece dessa questão das relações, né? A gente tem que promover as amizades, tem que fazer com que a criança realmente esteja incluída. Não adianta ela estar lá só aprendendo conteúdo, se ela não consegue brincar, se ela não consegue se relacionar. Então, isso também é fundamental, né? Esse olhar. E aí eu queria que a Cida falasse um pouquinho, Cida, da questão das adaptações, né? Que a live passa voando, assim, quando a gente olhar, mas, né? Então, assim, fala um pouquinho como que você faz essas adaptações, tanto das aulas como das avaliações, dá uns exemplos, assim, por de exemplo, sucesso, né, que você viu. Por exemplo, eu uso muito, quando eu vou fazer, eu pego o conteúdo, né, então esse conteúdo eu vou adaptando de acordo
com o que eu vejo que a criança é capaz de fazer. Então, por exemplo... Fala do mapa conceitual, Cida. Eu faço, exatamente, eu faço um mapa conceitual no caso da Andréia. A Andréia, ela sempre faz com figuras, né? Ela usa muito a parte visual. Porque né? minha filha é extremamente visual. Isso, eu trabalho também com alguns alunos usando o portfólio, né? Então, aquele material que eu uso na sala, que eu uso os slides, eu vou trabalhando com eles isso dentro do portfólio. E, por exemplo, eu pego uma avaliação dentro, eu escolho aquele conteúdo, no conteúdo eu vou colocar o que eu acho que a criança tem necessidade de aprender, né? Como que eu vou colocar 10 questões, eu coloco 8 questões, 6 questões, mas dentro daquilo que está dentro daquele conteúdo que eu separei para aquele aluno. Né? Então, eu vou muito no visual, vou sempre procurando usar esse mapa conceitual. Tem muito aluno assim que às vezes, né, não gosta, para que eu vou usar isso e tudo? Tem uns que reclamam e tal, mas acaba Mas é a função do aluno reclamar, Cida. Na época de prova é muito interessante, porque aí eles ficam falando quando tem uma prova, mas professora, eu lembro quando você fala do mapa conceitual e tudo, então eu pego toda essa parte que eu uso, por exemplo, com os slides eu uso muito para poder ver essa parte visual com eles, então isso aí acaba levando nesse processo todo dentro do portfólio, dentro daquela avaliação que eu trabalho, todas as avaliações que eu faço sempre colorida, porque como eu uso muito mapas e tudo, então, para visualizar melhor ali para eles, então sempre faço colorido e procurando ter essa visão, usando mesmo, né, uma visão para que todos eles entrem. Às vezes eu faço 2, 3 provas diferentes, né, dependendo dos alunos, até tem salas assim que eu uso, tem 2, 3 alunos, 4, então eu faço 3, 4 provas diferentes também, e vou trabalhando isso, né? Então, dentro dessa questão do visual mesmo e do conteúdo, que aquele conteúdo que eu estou dando para todos, ele também vai ser trabalhado para todos esses alunos que precisam, né, de adaptações. Então, eu vou estar sempre dentro. A Cida, ela se atenta para os detalhes. Ela dá, por exemplo, minha filha precisa de espaçamento entre as linhas, de uma fonte um pouquinho maior. Essas coisas que são simples, muito simples de resolver, pelo menos eu acho que são, né? Porque hoje em dia, na era da tecnologia, você só formatar lá no Word e o negócio resolve. E a Cida se atenta para isso. Porque, por exemplo, a minha filha, ela precisa disso. Então, a minha filha detesta escrever. Então, ela não copia do quadro. Aí a Cida manda os slides, eu imprimo, ela tem uma pasta, minha filha é visual, ela olha a pasta, ela lembra do que a tia Cida falou. Então isso, e eu sei que ela faz isso com outros alunos também, porque eu estou falando da minha filha, mas então assim, isso é uma adaptação olhando para a realidade daquela criança. O que aquela criança precisa? Porque senão ia ficar naquele embate, né? Mariana copia, ela não ia sair daquilo, não ia sair do Mariana copia, não ia prestar atenção no que é dito, né? E não ia. Mas então, assim, a Cida, ela se atenta para esses detalhes todos, que para algumas crianças faz muita diferença. E você vê que são detalhes importantes. Você falou que às vezes, né, você fazer um espaçamento de letra, muitas vezes um desenho, né? Eu fico pensando. Às vezes você bota uma atividade e pede para a criança desenhar, você não entende o desenho. Pergunta para a criança o que ela desenhou ali, né? E aquilo ali já. Sabe o que a gente fez ano passado? Ano passado, na aula de ciências, tinha que desenhar uma célula. A minha filha não desenha, porque ela é filha da mãe dela, né? Assim, a gente não sabe desenhar. Eu conversei com a professora topou, que eu falei, olha, o que é importante? Ela desenhar a célula, ela saber a função das organelas. Ela saber o que é uma célula. Então, o que a gente fez? Eu peguei, porque o Dr. Google, ele fornece tudo, né, Cida? Tudo. Aí peguei um desenho que ela pintou. Ela pintou as organelas, aí ela teve que falar sobre cada uma. Foi muito mais aprendizado para ela que só desenhar, que é uma coisa que ela ia desenhar e ia ter que explicar, porque essa habilidade de desenho não é uma habilidade adquirida dela. Isso é um tipo de adaptação simples. A professora Patrícia também, ela fazia muito isso, né? Então, já mandava o conteúdo antecipado. Eu faço muito isso, eu mando antes o conteúdo, tudo que eu vou dar. Então, aquela semana, as 2 aulas da semana, então já vai com a atividade, já vai
né, tudo separado, para que a mãe possa, né, dar essa orientação para ele na hora que o aluno for assistir a aula. Então, esse cuidado todo eu tenho dentro de sala com eles. Cecília, Só a Simone uma está mãe pedindo é aqui o que é mapa conceitual. Explica aí, isso Cida, mesmo. porque eu vou explicar da minha versão, não é professoral. Então, é porque assim, você tem um mapa mental, né? Que você vai colocando os tópicos e tudo. Depois, o mapa conceitual, você vai conceituar tudo que você colocar ali no mapa, você acaba conceituando. Então, você pode usar de várias formas. Você pode usar, como, por exemplo, a Andrea faz com a parte Figuras. Visual, né? Colocando o conceito. Então, eu faço um mapa conceitual, mando para os meninos e ali dentro daquele mapa, eu faço um mapa mental, dentro daquele mapa, eles vão fazer o quê? Eles vão estudar cada um daqueles assuntos, né? Então, você tem como fica muito mais fácil para ele visualizar cada um dos itens daquele capítulo que eu estou dando. Né? Então, o mapa conceitual, ele vai conceituar, ele vai levar a criança não só a pensar, ele vai buscar. É isso que eu falo para eles. Você tem, quando o professor está dando uma matéria, eu dou a matéria, mas você vai ter que estudar, você vai ter que procurar, né? Você vai ter que abrir o livro, porque hoje, com essa parte de aulas online, isso acaba muito, tudo ali rapidinho, eles respondem ali, Google, tal. Então, isso tudo leva o quê? Não, você vai ter que procurar essa parte. Tem que procurar. Então, eles mandam para a gente, então você vê, olha, o seu mapa conceitual precisa estar... você vai orientando, né? Então, isso aí é muito bom para na hora que você vai ter aquele conteúdo durante a avaliação, durante a atividade avaliativa que você vai cobrar dele. E eu estava pensando também na dinâmica da sala de aula, né? Que a gente está falando aqui de atividades, na hora de ensinar o conteúdo, mas você consegue perceber as necessidades do aluno ali, porque às vezes o aluno, na hora de dar aula, de ensinar, né? Então, aquele aluno é mais visual, aquele aluno eu preciso buscar uma forma diferente. Como é que você consegue trabalhar isso em sala de aula? Assim? Eu acho que antes da Cida falar, é importante a gente lembrar que nesse colégio a turma é reduzida, que eu digo assim, a turma tem 20 alunos. Não é que é reduzida, né? Todas as turmas são pequenas. Isso favorece para o professor fazer isso. Desculpa, Cida, só para lembrar o povo. Não, mas é isso mesmo, assim. Como é uma turma menor, então a gente consegue fazer isso e ter, né, esse olhar de procurar fazer com que aquele aluno ele participe da aula. Então, eu posso ter 2, 3 alunos ali, então você tem que ter essa habilidade, você tem que estar sempre procurando, você dá atenção aqui mas você não pode esquecer de nenhum deles, né, do resto que está ali dentro. Né? Então, às vezes, tem aquele aluno que fala mais, tem aquele aluno que é mais calado, então você está o tempo inteiro procurando. E ali naquela turma, com 20 alunos ali, você tem condição de fazer isso. Agora imagina, se a mãe tiver dado informação, se todas as mães, não precisa de ser só de neurodiverso, não. Se tiver uma criança típica, que tem uma característica específica, se a mãe informar isso para o professor, tanto vai facilitar o trabalho? Facilita muito mesmo. Eu queria fazer... O bom de tudo é porque a escola que eu trabalho, assim, os meninos chegam assim até o 9º ano, né? Tem muitos meninos que entram durante, né, alguns anos assim, mas eles entram e eles vão, assim, eu conheço todos os meninos, desde lá dos menores, assim, então eu sei da história, eu sei, então isso aí fica muito mais fácil. Então os professores todos, né, do 6º ao 9º lá, tem toda essa vantagem de conhecer os meninos, né, de já saber toda a história, né, e tá procurando sempre fazer com que a escola tenha esse contato com a família, dê liberdade para isso. A gente tinha uma coordenadora, a Nina, que fazia um trabalho maravilhoso. O Raul, nosso coordenador, agora está fazendo também um trabalho maravilhoso. Desde o ano passado foi aquela loucura, né? Quando começou toda essa questão, que eu acho que ele não dormia, ele ficava 24 horas e ficava essa loucura. Dessas 24, toda. 20 deve ter sido eu perturbando ele. Alguma coisa assim, mais ou menos. Mas é por aí mesmo. Olha, tem uma pergunta aqui, Cecília, que eu preciso responder essa pessoa. Como lidar com crianças com TDAH? Isto, no período de pandemia. Gente, estou solidário.
Primeiro você surta, porque você tem que ter esse espaço de surtar. Tô falando sério, gente. Se a mãe não puder descompensar um pouquinho, não vai rolar. E depois ver o que é melhor. É melhor seu filho ficar em casa? É melhor seu filho ir para a escola, se a escola tiver essa possibilidade, né? Dentro da realidade da família. Não fica ouvindo o povo de fora, não. No máximo, ouça a pediatra, né, Cecília? Porque se a gente começa a ouvir demais, fica a mãe vai ficar louca. E eu tô falando com a mãe, porque a gente surta facinho, facinho. Agora, sim, põe o pé no chão. O mais importante é seu filho estar vivo. Se chegar o momento dele perder um ano letivo, é um ano letivo, não é um ano de vida. Porque até em casa se aprende muito. Então, eu só quero tranquilizar, porque eu passei por isso ano passado, gente, eu passei. E aí, assim, dá muita angústia na mãe de criança especial. Dá muita angústia. Não sabe o que fazer, porque de repente o menino está 24 horas dentro de casa e o que fazer? Também não sei não, mas depois a gente pode entrar em contato com a Cecília depois, que ela vai repassar para mim e eu posso dar algumas dicas. Mas surta primeiro que vai ser mais fácil. Até na live anterior, que a gente conversou com a terapeuta ocupacional, ela até falou um pouquinho disso, né? E aí entender esse momento que a gente está vivendo, a gente até vai falar um pouquinho agora dessa questão do ensino online, mas entender essa dificuldade da criança. Então, assim, você não vai querer que uma criança que tenha, muitas vezes, a hiperatividade, fique uma manhã inteira na frente do computador. Gente, né? Então, entender isso. Nem a gente dá conta. Então, ir dosando, né? E buscando. Então, ela assiste um pouquinho, sai, faz uma outra atividade. Então, tá buscando coisas. Agora, realmente é um momento difícil para a família, mas se a família já tem que se envolver normalmente, nesse momento agora, e a gente vai falar, acho que é bom a gente já falar sobre o ensino online, mas eu também quero responder só uma pergunta que foi feita assim, e fazer só um comentário rápido que eu acho importante. Assim, vocês são favoráveis à inclusão de crianças deficientes na mesma sala com crianças normais? Como seria a avaliação dessas crianças? Eu queria só falar uma coisa antes, assim, que choca, né? A gente que tá, eu falar assim, criança normal, então assim, a gente nem é legal estar usando isso, porque assim, criança é criança, né? E a gente hoje em dia fala muito isso, assim, a deficiência é uma característica. Então, ela tem o autismo, tem uma deficiência intelectual, uma deficiência auditiva, é uma característica, mas tem um monte de outras características e possibilidades ali com aquela criança. Né? E então às a gente vezes tem que uma olhar para criança isso. neurotípica dá mais trabalho do que uma criança autista. Né? Então assim, sim, eu já vou até responder por vocês para a gente para o ensino online. Somos a favor, sim. A gente entende que criança é criança e criança aprende com criança e a gente aprende com diferente. Se a gente tivesse um mundo só de gente igual, ia ser uma chatice. Então, é nos desafios que a gente avança, a gente cresce, né? Então, é difícil, mas assim, não tem que ser fácil. Né? Esse que a Andréia falou, professor tem um monte de desafios, né, Cida, assim, no dia a dia, não só com crianças deficientes, e esse é o trabalho do professor. Então, tem crianças que têm deficiência, são super tranquilas, vão numa boa, tem crianças que não têm deficiência e dão um monte de dificuldade para o professor. Então, isso aí eu acho que já é ponto pacífico, né? A gente nem está discutindo mais inclusão, assim, é difícil, a gente sabe que tem que ter, sim, turmas reduzidas e tal, mas eles têm que estar na escola regular, sim. E aí, Cida, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento agora. Como é que está sendo o trabalho online com os seus alunos que têm algum tipo de deficiência, né? Olha, agora bem mais tranquilo, né? Porque o ano passado, quando foi jogado aquilo tudo lá, e todo mundo desesperado, aquela loucura toda, e assim, a escola deu muito apoio, né? E acho que se não tivesse o Raul para dar esse apoio para a gente, ia ser muito difícil, porque a gente ficava o tempo inteiro, gravava vídeo, porque a gente não estava dando aula ao vivo, né? Igual a gente está dando agora, depois que a gente começou. Então, assim, foi aquela loucura. Então, você gravava, aí vinha alguém abrir a porta, você parava, aí na hora de postar não dava certo. Aí tinha uma professora, a professora Taina lá, que é a Bambambam lá da escola, que sabe tudo, você socorria, aí tinha crise, matemática, assim, cada um sabia um pouco, né? E você comprava um monte de coisa, não usava, sabe? Eu comprei um monte de coisa, aquelas coisas loucas que passava na internet, fiz um monte de curso. E aí depois, não, vamos começar com aula online. Então foi assim, foi um aprendizado.
E com os alunos, agora, nesse momento que você tem aluno presencial e os alunos online, você tem que também continuar com esse olhar, porque o que acontece? Tem agora, por exemplo, que a Mariana está indo para a escola, né? Antes todo mundo estava em casa, agora com o pessoal presencial. Você tem que, os meninos que estão aqui, os meninos que estão em casa, então você não pode esquecer. Eu acho bonitinho que tem menino quando, antes de terminar a aula, professora, posso falar com você no final? Então, assim, eu fico com aqueles alunos no finalzinho ali um pouquinho. Então, como eu tenho um horário, vários horários lá dentro da escola, então eu encerro a aula, fico lá na sala, em outra sala com eles, eles conversam um pouquinho. Tem uns que assim, só querem conversar. Ah, eu tô com saudade, eu queria muito voltar, não tô podendo. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar sempre atento para isso. E a escola inteira, assim, todos os professores, desde lá de baixo, sempre, eu acho que foi uma escola que teve muito esse apoio dentro, né, em relação a esse processo, porque foi difícil para todo mundo, porque a gente tem uma vida, né, não só dentro da escola, a gente tem uma vida também que a gente precisa Tem conta dar para atenção, pagar. né, exatamente. Então, assim, tem nossos filhos, por exemplo, a Natália, ela é professora, né, então, assim, eu preciso ajudar, ela trabalha no CEAL, então ela já tem toda a vida dela super independente, então isso tudo ela também dá, ó, né, online lá, então fica assim, a nossa vida realmente Tudo fica, avesso. a gente tem que estar sempre tendo esse jogo. Agora tá muito tranquilo, tá? Todo mundo já tá bem, mas todo mundo já chega, já sabe o que tem que fazer. Às vezes a gente precisa de ajuda, então é só procurar rapidinho, a gente consegue, tem 2 pessoas ajudando. Então, isso tudo, eu sei que tem gente que ainda tem essa dificuldade né, de usar ainda o computador e tudo, mas eu procuro sempre fazer o quê? Toda dúvida que eu tenho, eu vou atrás. Né? E eu acho muito interessante quando você está online com os meninos, porque você erra, né? Igual a Andrea falou, a gente erra, mas a gente Todo tem mundo como erra. corrigir ali na hora, porque antes você era um desastre, você gravava aquelas aulas, eu nem, sabe, eu falei, meu Deus, como é que eu tava com aquela cara assim, né? A gente fazendo, e aquela coisa, eu falei, agora não, agora você pode, né? Não, gente, peraí, errou, a internet caiu, vamos voltar. Então, isso aí tudo ajuda, você tem mais essa proximidade com os meninos, né? E eles E são você tem muito conseguido, compreensivos. e você tem conseguido fazer esse trabalho com os seus alunos deficientes também, que têm Tem, deficiência. eu faço com todos eles, faço a mesma coisa que eu faço com a Andréia, mando todo o material antes, né? Uhum. Tem umas mães assim que sempre não deixam de perguntar, tá sempre mandando, né? Eu tenho contato no Zap com elas, então assim, eu faço o máximo possível para que essa integração e essa relação comigo continue como se eu tivesse presencial o tempo inteiro com eles e tendo esse cuidado também, né? Então a gente Uhum. precisa ainda cuidar também da nossa vida, mas também não deixar que isso, né, faça com que eles sintam isso, porque quando você chega, às vezes você pode chegar num dia muito bom, né, mas você tá ali e assim, é maravilhoso. Para mim, para chegar e dar uma aula e estar junto com eles, isso é maravilhoso. Um beijo para a É. Alessandra, ela falou comigo antes e depois passou, depois o Raul falou com ela. Um beijo, Alessandra. Tudo de bom. Aparece Eu quero escovando o mandar um dente, não? beijo, aproveitar os beijos, mandar um beijo pro Natan, que está aqui, meu sobrinho, está aqui falando. Ele também tem Cecília, uma nessa desse. parte Oi. da tecnologia, das aulas, Isso. eu preciso citar um exemplo assim de muita gratidão. A minha filha tem uma dificuldade muito específica com matemática. Ano passado, ela ficou o ano inteiro em casa, como várias outras crianças, e eu tive que assistir aula com ela, como aquela pessoa que falou assim: o que fazer com uma criança autista e hiperativa? Bom, eu tive que fazer ano passado, assim, por isso que eu falo, surta logo, porque aí passa logo. É, eu não sabia o que fazer com matemática. Por quê? Porque é uma dificuldade da minha filha, mas não é minha área de atuação. Sem brincadeira, gente, eu não lembro mais nada de matemática. Eu aprendi isso com outra metodologia, em outro ano, assim, tipo, há 40 anos. Então, não tem condição, não dou conta. E aí, Uhum. a professora, Cris, ela não está aqui,
Mas ó, chefe dela, pode falar que eu tô falando dela. Ela usou a tecnologia a favor. Então, assim, ela fez os quiz com o hiperfoco da minha filha. Isso é saber usar o hiperfoco de qualquer ser humano. Minha filha tem um hiperfoco, ela colocou bichinho de pelúcia em todo o hiperfoco, bichinho de pelúcia, e aí fez o maior sucesso. Minha filha somava, dividia, fazia tudo quanto era com bichinho de pelúcia. Ela montou os quiz todo coloridinho, todo arrumadinho, todo bonitinho. Ela fez planilha de Excel que olha bem a prepotência, achei que não ia dar certo. Eu que não sei nada de matemática, muito menos de Excel. E aí ela botou o negócio, deu super certo. Porque se acerta, fica rosa. Se erra, fica vermelho. E aí, assim, olha... Não, eu errava muito mais que ela, né? Mas então, assim, ela usou a tecnologia. E usou e deu certo. Deu certo. Tanto que esse ano, mesmo presencialmente, a gente está no mesmo esquema. Porque naquilo que está acertando, não vou mexer muito não, né? E isso assim, ela usou a tecnologia. Por quê? Porque não tinha outra opção. A menina em casa, o professor lá vai fazer o quê se a mãe não sabe ensinar? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas isso, ela só conseguiu fazer isso por quê? Porque eu falei para ela, não pense que eu vou dar conta. E eu não falei com prepotência não, gente. Eu falei assim, eu não sei matemática. Não peça para eu ensinar, por favor. Isso não vai rolar. Então, a gente elaborou uma estratégia. Eu filmei todas as atividades de matemática. Foi a única disciplina que eu fiz isso. Porque nem eu sabia se estava certo, gente. Então, ela pôde, foi a disciplina mais próxima. Porque Andréia, você está falando demais. Andréia, isso que você fez não é do ano escolar dela. Porque eu estava indo pelo mais simples, né? Ela nem tinha ensinado regra de 3, eu já queria ensinar para acabar logo com aquela confusão que estava na minha cabeça. Então, isso só acontece se o professor souber da verdade e ele tiver essa abertura com a família. Porque se eu não falo para ela, não vai rolar, não sei fazer, como é que eu faço, me ensina, como é que ela ia poder me ajudar? Porque para ela poder ter ajudado a Mariana, ela teve que me ajudar antes. Porque a Mariana é uma criança que não assiste aula só, em casa. Na escola era super autônoma, mas em casa, gente, tudo se transforma. Você teve que ficar junto, né, Andréia? Eu fiz o 6º ano, mas a Cida tá de prova, porque no final minha filha queria que eu tomasse bomba. Não foi, Cida? Foi, ela Mariana foi melhor que você. Ela foi melhor do que você. Não, ela não se conformou que eu não fiquei de recuperação. Porque eu não sei nada de geografia. E assim, gente, nosso tempo tá acabando, passa rápido, né? Nem dá tempo, ainda tem umas perguntas, mas assim, eu vou fazer só um comentário, vou pedir para cada uma fazer uma conclusão, né? Mas assim, para mim, o que fica muito claro, e eu acho que é o que a gente tem que entender, né? Quem, professor que tiver aqui, família, que a inclusão ela tem que acontecer em parceria, né? Não dá para trabalhar sozinho. Então, é a escola toda trabalhando junto com a família e olhar para o aluno. Entender que não existe receita de bolo e que você tem que olhar para a criança que está ali. É isso que a André e a Cida falaram aqui, né? Entender como ela aprende, entender quais são os interesses. Então, tem o hiperfoco, vamos trabalhar a partir do hiperfoco, né? Vamos conhecer o que desperta, o que motiva. Então, isso a família pode trazer muita informação e a gente observando também, né? Trabalhar as relações na escola e ir fazendo, sem medo, né? E assim, é aquilo, assim, querer trabalhar, querer que seu aluno aprenda. Então, tá difícil? Tá, mas eu tentei. Opa, isso aqui deu certo. Então, deixa eu ir seguindo por esse caminho. Igual lá a professora de matemática, e a Cida tem um monte de exemplos. Ah, isso aqui não deu, então não tá dando, vamos tirar. Né? Então, eu acho que esse diálogo com a família e o olhar para o aluno e o querer trabalhar. Né? Eu acho que isso é uma fórmula assim, que não tem como dar certo. É difícil, mas né? Não é fácil mesmo trabalhar com alunos, com gente, né? E aí eu queria que cada uma, né, pedir para a Cida falar um pouquinho, concluir, né? E depois a Andréia. E aí vamos encerrar. E só lembrar que quem quiser que a gente mande, a gente pode, Cida, eu não sei, mandar um mapa conceitual de repente, se alguém quiser, a gente pode mandar por e-mail. Vocês podem pedir que a gente manda. E a Andréia também. A Andréia também. Tá que passa. E a Andréia também tem esse documento que ela entrega para a escola, que é bem interessante. Quem tiver interesse pode pedir para a gente no Inclusão ali com Afeto, que a gente manda.
Então, Cida, pode falar e concluir. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, a Cecília, a Andréia, que também me convidou. Eu estou vendo que tem muita gente aí, tem uns parentes, tem um monte de gente aqui que, né, da minha família, quero mandar um beijo, gente que eu não falava muito tempo, nem via muito tempo, ela passou aqui rapidinho. Vendo? Tá famosa. Né? Tô vendo o Raul aí. Né? Ele falou oi pra Mari, a Mari já deu no pé, Raul. Eu quero agradecer assim, imensamente pela essa oportunidade e que estou à disposição, qualquer coisa. Eu tenho outros projetos, eu trabalho também em outra instituição também com outro projeto, então depois a gente pode até ver como que a gente pode, né, falar um pouquinho sobre isso. Agradecer a Andréia também, está sempre com essa parceria, né, Andréia? Na verdade, o negócio é inverso, né? Eu que tenho que agradecer. Ó o Caio lá, ó. Né? Então, assim, agradecer a todo mundo. Pena que as outras não conseguiram entrar, a Sheila e a... Né? Então, assim, a Kelly. E mandar um beijo para todo mundo. Estou à disposição. Agradecer, né, assim... Muita coisa que eu aprendi a todo mundo, a vida inteira lá na escola. Tenho muita gratidão por todos, né? Os meus amigos, os que já foram, estão lá, os atuais agora, que tem muita gente linda lá dentro, que está assim, amparando todos os meninos, né? Então, assim, não é puxando um saco, não é porque eu tô lá, mas assim, é uma coisa que eu vivo, que eu sinto. Então, quando você tem esse afeto dentro de você e você tem esse amor, porque a gente só dá o que tem, né? Então a gente passa a ter isso a dar, e lá com certeza é um lugar que tem muita gente de coração e gente disposta sempre a ajudar, tá? E eu tô lá à disposição também, tô aqui, só qualquer coisa, a Cecília tem meu contato, a Andréia também. Um grande beijo para vocês, um beijo, a Alessandra tá aí de novo, um beijo para todo mundo, tá? E muito obrigada mesmo. Eu agradeço. E a Andréia? Andréia caiu. Caiu. Cida, eu quero agradecer muito também e falar assim que a Cida é professora da minha filha, né? Já foi da minha filha que já saiu, já está no ensino médio. Essa escola realmente faz um trabalho maravilhoso de inclusão, né? E é bem isso mesmo, você vê que é uma equipe comprometida, afetiva, né? Que olha para as crianças. Então, eu posso ver, e eu fiquei muito feliz de ter a Mariana, né? Da minha filha ter uma colega com autismo, e tem outras crianças com deficiência. Eu já recebi na PAI alunos que vieram da escola e que logo foram para o mercado de trabalho, que chegaram muito bem trabalhados, com muitas habilidades. Então, assim, a gente vê que é possível. Eu fico muito feliz a ideia até de te chamar, né, Cida, porque eu converso muito com o André e cheguei a ver provas suas adaptadas. Então, a gente vê que quando o professor e a escola olha para o aluno, a coisa acontece. Né? A coisa acontece realmente. Então, tô vendo se a Andréia tá aqui de novo, mas aqui, deixa eu ver se ela volta para dar um tchau aqui. Eu só queria falar uma coisinha, Cecília, rapidinho, só para agradecer também o CEAL, que a Natália a vida inteira estudou lá, o Padre José. Eu tive também muito apoio, né, da minha família, né, da família do pai da Natália, o meu marido Eduardo. Então, meu filho Lucas tá sempre junto, né, nessa batalha. E, assim, não é porque a minha filha, a Natália, eu quero agradecer, né, principalmente. Pena que o menino não veio para traduzir para ela. Mas depois eu vou falar com ela, que eu falei, né, que ela é uma menina super independente. Então, tudo isso que eu aprendi lá, desde desse método montessoriano, que eu trouxe para minha vida, eu trouxe para a vida da Natália. Então, isso tudo vai, né, encaixando, né, na nossa vida. Tá? Eu quero mandar um beijão para ela também, para o Lucas, para o Eduardo. Maravilhoso. Um beijo para o Lucas, para o Eduardo, para a Natália alunos, também. Hein? Essa família é linda. Todos os meus alunos e todos os meus amigos da escola lá. Um beijo para cada um. Não, maravilhoso, gente. Ó, e assim, eu quero terminar, né, agradecendo demais você, Cida, a Andréia. Falar da Kelly e da Sheila. A Kelly, elas ficaram, não deu para entrar, mas ficaram aqui me ajudando, mandando as perguntas, né, ajudando
aqui nas próximas lives elas vão estar presentes. A gente está sempre fazendo live agora de 14 em 14 dias. Vai ter o intérprete, né, Cida? A partir da próxima a gente sempre vai ter o intérprete. Isso já está combinado. Então, agradecer demais. Eu acho que a mensagem que fica aqui é que a inclusão é possível sim, né? A gente tendo vontade, a gente tendo afetividade, né? E olhando para a criança e buscando as informações importantes e olhando de verdade para a criança, a gente consegue, né? E aí a gente aqui do Inclusão com Afeto está à disposição de todo mundo assim que queira fazer esse trabalho, que esteja aberto e disposto a trabalhar com as pessoas com deficiência, que acho que a gente só tem a ganhar, não é? A gente aprende demais, né, Cida? Exatamente, assim, tem muita gente boa que ainda pode falar sobre esse assunto, né? Depois a gente pode, né, ver o que a gente pode fazer uma ou outra, e você vai ter pessoas assim muito competentes, assim, que podem ainda passar muita coisa para as outras mães, né? Então, isso aí você pode ter certeza que depois a gente vê como anda, né? Como a gente vai fazer isso. Vamos pensar assim, eu acho que a gente tem que trazer boas práticas, eu acho que é isso, a gente tem que parar de falar só de problema e começar a trazer bons exemplos, né? Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, hoje a gente viu, então vamos seguir por esse ritmo, né? De trazer boas práticas. Cida, obrigada demais, agradecer demais a Andréia também, pena que ela não pôde terminar, Então, beijo, obrigada por todo mundo que está aqui. Natan, Caio, obrigada pela presença. Caio quer fazer uma live com a gente vai fazer uma live com ele um dia. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau, gente.